irmãs em Cristo, caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Neste domingo, nós celebramos a solenidade do batismo do Senhor. E neste dia, a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Marcos. Está no capítulo 1, versículos 7 a 11. Nesta passagem nos diz que João Batista estava no Rio Jordão batizando as pessoas. É importante nós entendermos que aquele batismo com o qual João Batista batizava as pessoas era apenas um rito que expressava arrependimento dos pecados e busca de uma nova vida. Aquele era o batismo dado por João Batista. Aquele não é o batismo que nós recebemos, porque o batismo que nós recebemos foi instituído não por João Batista, mas foi instituído por Jesus Cristo. E o batismo instituído por Jesus Cristo não é somente um batismo como sinal de arrependimento dos pecados, como era aquele batismo que João Batista dava para as pessoas. Pelo contrário, o batismo instituído por Jesus é o sacramento do batismo, que todos nós cristãos recebemos. E por esse sacramento do batismo instituído por Jesus, nós recebemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus. Esse batismo instituído por Jesus nos faz também membros da família de Cristo, que é a Igreja. Nos faz cristãos, nos faz seguidores de Jesus, membros do povo de Deus. Portanto, este batismo criado, instituído por Jesus, é um batismo que tem um significado muito mais profundo do que aquele que era realizado por João Batista. Tanto é que o próprio João Batista, neste texto do Evangelho de hoje, ele vai dizer: eu vos batizo com água, dizendo para o povo daquele tempo. Mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, este é o batismo, o sacramento que nós recebemos, que nos concedeu também a graça do Espírito Santo que vive em nós desde o nosso batismo. Agora é interessante nós notarmos alguns detalhes deste Evangelho, o que tem a nos ensinar. Primeiro nos diz que enquanto João Batista estava ali batizando as pessoas que se reconheciam pecadoras e estavam ali com aquele gesto, expressando um desejo de conversão, Jesus entrou no meio daquela gente, os pecadores, e Jesus também se submeteu àquele batismo para a conversão dos pecados. Mas aí a gente pode fazer a pergunta: mas por que Jesus recebeu aquele batismo pelo perdão dos pecados, uma vez que ele não tinha pecado algum? Jesus entrou ali para receber aquele batismo, claro que não era para o perdão dos pecados dele, porque ele não tinha. Mas Jesus entrou ali no meio dos pecadores para receber o batismo com eles, para mostrar com aquele gesto que ele é aquele que veio ao encontro dos pecadores.
não para condená-los, mas para lhes trazer a sua presença, o seu amor e a salvação. Jesus, então, com este gesto de receber aquele batismo, em meio aos pecadores, ele demonstra a sua solidariedade com os pecadores. Ele demonstra que ele não veio para se fazer alguém longe, distante dos pecadores. Pelo contrário, ele veio se inserir no meio de todos nós pecadores, sendo solidário conosco, fazendo-se um no meio de nós, e não alguém acima de nós ou longe de nós, mas ele é solidário conosco. Essa atitude de Jesus tem muito a nos ensinar, porque seguir o exemplo de Jesus é também buscarmos ter esta simplicidade de coração, este despojamento que nos leve a estar no meio dos outros, não com arrogâncias, não com prepotências, não achando que somos mais do que os outros ou acima dos outros. Não. A humildade deve nos levar a perceber que nós somos como todos os outros, cada um de nós, com nossas fragilidades, com nossos pecados, com as nossas contradições. Por isso, se o próprio Jesus se colocou ali no meio daquela gente, os pecadores, quem somos nós para acharmos que somos diferentes dos outros, ou melhores, ou acima dos outros? Isso seria uma grande contradição da nossa parte. Por outro lado, nós percebemos neste Evangelho, quando diz que Jesus, ao ser batizado por João Batista, diz aí que veio uma pomba do céu. Era o Espírito Santo, que se manifestou naquele momento. E também uma manifestação de Deus Pai, que diz: este é o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Portanto, nesta cena do Evangelho, nós temos uma revelação da Santíssima Trindade. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando em forma de uma pomba, e a voz de Deus Pai vinda do céu, para reconhecer que aquele que ali estava era o seu Filho, um Filho amado, enviado a este mundo pela nossa salvação. Hoje, quando nós nos defrontamos com este trecho do Evangelho, que nos narra aquele rito de batismo instituído por João Batista e que Jesus quis receber também, nós nos lembramos também do sacramento do batismo. O batismo instituído por Jesus e que nós recebemos. O batismo que, conforme dissemos, nos fez filhos de Deus, membros da Igreja, discípulos, seguidores de Jesus, membros do povo de Deus. Hoje é um dia, portanto, para nós nos lembrarmos disso. Recebemos o sacramento do batismo. O batismo muito maior do que aquele que era dado por João Batista, mas o batismo que nos foi dado por Jesus. E neste dia, portanto, nós temos que nos lembrar disso. Desde o momento do nosso batismo, nós somos parte da família de Cristo, que é a Igreja. Somos membros da Igreja. Fazemos parte da Igreja de Cristo. O batismo, nós podemos dizer, é o que nos dá a identidade de cristãos. O batismo nos vincula a Cristo para sempre, nos liga à Igreja de Cristo para sempre. Portanto, é um sacramento muito importante. Nos dá a identidade cristã. E com isso, nós temos esta alegria
de sermos igreja, povo de Deus, desde o batismo. Mas, uma vez que temos esta alegria de sermos membros da Igreja de Cristo pelo batismo, nós também devemos ter responsabilidades para com a Igreja, com a missão da Igreja, nossa família na fé. Por isso, hoje é dia da gente renovar o nosso compromisso enquanto cristãos batizados. Dia de nós pensarmos como eu tenho vivido o meu compromisso de batizado. Tenho vivido a minha missão como cristão batizado? Tenho colaborado com a Igreja em sua missão? Tenho colocado a serviço da Igreja, da comunidade de fé, os meus dons que Deus nos deu? Portanto, possamos renovar neste dia a alegria de sermos batizados e renovar também o nosso compromisso com a missão da Igreja, nosso compromisso enquanto cristãos, de sermos testemunhas da fé, vivendo o amor, a caridade, a acolhida, sendo verdadeiramente cristãos. E ser cristão significa ser um sinal de Cristo no mundo, através das nossas atitudes, do nosso modo de ser, de acolher as pessoas e de nos comprometermos para que possamos juntos, contando com a graça de Deus, construir um mundo de mais fraternidade, acolhida, respeito ao próximo, tudo isso que se traduz naquele amor que Jesus nos ensinou e que é missão nossa enquanto cristãos viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.